a qualidade e a quantidade do nosso plantio vai dizer o quanto nós colheremos, e também vai dizer, amados, se a nossa colheita ela vai ser de bons ou de maus frutos. A verdade é que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos, às vezes, nós plantaremos, investiremos na nossa plantação, mas até mesmo se não plantarmos do jeito certo, da forma certa, alguns de nós também não vamos conseguir participar de uma colheita. Jesus também traz nos ensinamento acerca do que é a semeadura e o que é a colheita. Jesus disse que, juntando-se a multidão diante dele, ele quis ensinar algo para as pessoas que estavam ali. E ele disse que o semeador saiu a semear, e ele estava com o seu cesto, com as sementes para lançar sobre a terra. E caindo uma parte dessa semente, caiu ao chão, e após ser pisoteada, as aves vieram e comeram desta semente. Amados, dá para perceber aqui que essa parte da semeadura que agora o semeador está fazendo não é algo intencional, porque à medida que você vai plantar, a primeira coisa que você tem que ter no entendimento é: não se planta em qualquer lugar, não se joga semente em qualquer lugar, porque se você joga semente em qualquer lugar, essa semente ela pode ser saqueada. E aqui o texto mostra isso, porque caindo, a Bíblia diz, caindo a semente à beira do caminho. E aqui há algo que nós devemos refletir: ninguém deixa no meio do caminho aquilo que precisa plantar. Ele tem um objetivo, ele sabe aonde vai fazer o investimento da sua semeadura, mas a Bíblia diz que caindo à beira do caminho foi pisoteado, e as aves do céu vieram e comeram daquela semente. Essa primeira semeadura involuntária, ela traz também um fracasso muito grande para o semeador. Por quê? Porque ele não vê sinal algum, ele não vê resultado algum dessa semente que caiu na terra. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele: se você planta sem propósito, sem objetivos, se você deixa a sua semente cair em qualquer lugar, você não verá resultado. A semente plantada sem propósito, sem objetivo, ela normalmente gera fracasso. Um conselho para você que está pelejando, para você que está aí, amados, trabalhando muito, se esforçando muito e está quase pensando em desistir. Escuta, pode ser que nem você e nem quem está de fora está vendo, mas a sua semente lançada não está perdida. A questão, amado, é que ela está usando o tempo para poder criar raízes, criar estrutura, e quando ela tiver estrutura e as raízes necessárias para manter-se de pé, aí sim ela vai começar a aparecer e vai revelar para você que o seu plantio valeu a pena. A terceira semente, a Bíblia fala que ela agora é lançada, e quando ela é lançada, ela cai no meio de espinhos, e os espinhos começam a sufocá-la, e ela não consegue crescer, e acaba morrendo. Tudo aquilo que não desenvolve acaba morrendo.
Porque tudo aquilo que não cresce é sinal de que tem algum problema. Porque esse ano será um ano de estratégias, será um ano marcante para a nossa vida, será um ano onde Deus nos colocará na rota certa, será um ano onde Deus nos vai alinhar ao seu propósito. Escuta, nós não vamos ficar como nos anos que se passaram, descartando semente em qualquer lugar. Deus nos colocou no lugar certo, no tempo certo, para fazer o plantio e para colher em abundância daquilo que nós plantamos. Então a verdade, amados, é que dentro da igreja do Senhor hoje existem mais pessoas se sentindo fracassadas do que pessoas aproveitando de uma colheita extraordinária. A Bíblia fala de 4 sementes, e nós podemos aqui imaginar que também podem ser 4 oportunidades, onde a primeira houve fracasso, a segunda começou a dar certo, mas no final acabou dando errado, a terceira me impossibilitaram de ver qualquer tipo de resultado, porque os espinhos me sufocaram. Mas a quarta revela um tempo profético. Sabe o que leva alguém a romper? Sabe o que leva alguém a viver o sobrenatural? Sabe o que leva alguém a viver em júbilo, em uma vida de vitória? Pergunte para mim, o que é, bispo? É pegar todos os erros que já cometeu na vida e usá-lo como lição, para não cometer mais o mesmo erro, e assim fazer com que as lições aprendidas seja como um trampolim para me lançar a vitória que eu necessito. Aí sabe o que acontece? Passa o primeiro ano, a sua primeira semeadura, ela foi saqueada pelas aves. Passa o segundo ano, e a sua segunda semeadura, parece que tudo ia dar certo, mas de repente, quando algo começou a desenvolver, caiu ao chão e morreu. No terceiro ano, na sua terceira oportunidade, você plantou e as suas expectativas agora estão elevadíssimas, mas vieram os espinhos e sufocaram-lhe. E agora você também não conseguiu desenvolver, e tudo que não desenvolve morre. Aí vem o Senhor da colheita. Ele passa perto da plantação. Ele diz a um dos seus empregados, dizendo: já faz 3 anos que eu passo aqui, e essa árvore aqui não dá frutos. É seca, é vazia, não produz nada, não sai nada daqui. Vamos fazer o seguinte: corta ela e lança ela fora. Quando de repente o semeador da seara, tipificando aqui a pessoa do Espírito Santo, Assunto que Manai, se achega diante do Senhor da seara e diz: Senhor, já faz 3 anos que Paulinho está tentando, mas não dá certo. Já faz 3 anos que não sai nada da Juliana. Ela tenta, mas fracassa. Não sai nada dela. Mas faz o seguinte: deixa ela na minha mão só mais uma vez, só mais esse ano. Por quê? Porque eu vou podar, eu vou tratar a raiz dela, eu vou cavucar lá embaixo e eu vou ver onde é que está o problema da raiz dela. E aí, se ela não der fruta, a gente lança fora. Mas esse ano é o ano da oportunidade dela, esse ano é o ano da vitória dela, esse ano é o ano que eu marquei para poder mudar a história da vida dela. Escuta, Labacamanduri Calabaxéria. Enquanto você e muitos
estão prestes a desistir dos planos e do propósito, o Espírito Santo nessa noite está dizendo: esse ano é o seu ano. Se não deu certo no primeiro, no segundo, no terceiro, escuta, esse ano é o ano que o Espírito Santo te pegou para te tratar e fazer você gerar no nome de Jesus. Deixa eu profetizar nessa noite sobre a tua vida, porque Deus me trouxe aqui hoje para liberar essa palavra sobre a sua vida. Ele me diz, Thales, que esse ano vai ser um ano de uma colheita extraordinária. Bispo, mas até hoje nada aconteceu na minha vida. Não se preocupe, o Espírito Santo já está cavucando. Ele já está cavucando. E para onde ele está indo? Ele está indo até as tuas raízes. Aonde houver um problema, ele vai curar. Mas esse ano é o ano da sua colheita. Quantos aqui, irmãos, não estão vivendo uma vida de fracasso porque desistiram de algo que Deus colocou na tua mão cedo demais? Quantos aqui não estão vivendo uma vida fracassada, uma vida de derrota? Os relacionamentos que entrou só foi derrota, as finanças só derrota, a família só problema, o emprego, o dinheiro que ganha não dá para fazer nada. Tudo que eu tento não dá certo mesmo. Para onde eu vou, o que eu faço nunca dá certo, sempre dá errado. E quando eu penso que a coisa vai acontecer, tem alguém que vem e acaba com meus planos. Um trabalhar de Deus em nossas vidas muito poderoso. Porque verdadeiramente, amados, o fato de nós não gerarmos fruto significa que há algum problema conosco. Explique melhor, bispo, explico. Existem pessoas, amados, que têm um potencial gigantesco, mas alguém um dia lhe enfermou. Alguém um dia, com alguma palavra torpe, anulou o seu crescimento, dizendo: você não vai chegar lá, você não é capaz de fazer isso, você não é capaz de conquistar. E você se anulou, escondendo-se debaixo dessa palavra maligna. Vai dizer que não tem ninguém aqui que quando você tentou alguma coisa, apareceu um filho do demônio do seu lado e diz: ó, para que você vai fazer isso? Você sabe que não vai dar certo. Para que você vai tentar? Você sabe que esse negócio não vai funcionar. Não sei se você estava lembrado, menino, mas o ano passado você tentou, você perdeu muito dinheiro. Vai tentar de novo para quê? Aí os espinhos vão te sufocando, vão abafando seus sonhos, os propósitos de Deus na tua vida. E mesmo com um potencial enorme de crescimento, você não consegue chegar aonde Deus projetou para a tua vida. Talvez você foi aquele que a sua semente caiu na beira do caminho e alguém te saqueou e você se sentiu fracassado, porque durante tanto tempo você fez tantos investimentos na sua vida, mas não teve retorno nenhum. Deixa eu profetizar antes de eu continuar, querido, porque eu estou aqui queimando por dentro. Você não tem noção do que Deus está revelando ao meu coração. Você não tem noção do que Deus está me fazendo crer aqui nessa noite. É noite de cura aqui neste lugar, porque eu vejo Deus entrando e tocando algumas raízes feridas. O Senhor está curando essas raízes para que elas cresçam e dão fruto. Então deixa eu profetizar. Escuta, se foi uma, se foi duas, se foi três as suas tentativas, não se preocupe. Deus tem preparado uma terra. Deus tem preparado uma boa terra para a tua semente cair. E digo minha na subcalabaxerga, digo que 2025 será um ano extraordinário, ano da sua colheita. O Espírito Santo, ele não abrirá mão de você. O Espírito Santo, ele não vai abrir mão de você. Esse ano também vai ser um ano onde nós teremos que nos permitir ser trabalhados pelo Espírito Santo, porque nada desenvolve se as raízes não estiverem profundas
e saradas. Nada consegue desenvolver se as raízes não tiverem profundas e saradas. E às vezes você quer carregar algo sobre os teus ombros, mas as suas bases estão todas feridas, as suas raízes estão ocas, as suas raízes já estão expostas, e o primeiro vento que vier vai lançar todo o seu plantio no chão. Esse ano será um ano onde nós teremos que nos permitir sermos trabalhados pelo Espírito Santo. Sabe de uma coisa, amados? O momento mais difícil na vida de um cristão, principalmente, é quando ele não consegue ver que de alguma forma ele está crescendo, ele está desenvolvendo. É quando o crescimento vai para baixo e não para cima. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema, irmão, é que a gente quer que todo mundo fique vendo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Você quer um carro novo, você tem garagem para guardar o carro novo. Aí quando você adquire o carro novo, ao invés de você guardar na garagem, você deixa lá no meio da rua. Por quê? Quer que os vizinhos vejam que está acontecendo algo na minha vida. O difícil é quando o seu crescimento está acontecendo para baixo, ninguém está vendo nada, nem você consegue ver. Esses dias Deus falou fortemente ao meu coração no meio da rua. Eu estava desejando algo e eu falei: Senhor, me dê, Senhor. Você dizer: Senhor, mas está acontecendo na vida de todo mundo, menos na minha. Aí sabe o que o Espírito Santo fez? Ele abriu a minha visão e me fez ver aquilo que eu vivo. E eu comecei a dizer: Espírito Santo, é verdade. Aquilo que eu vivo, Senhor, é o que tem me feito se firmar cada dia mais na Tua presença. É o que eu vivo, Senhor, que está fazendo com que as raízes, elas cresçam mais e mais. Só que o problema é que está crescendo para baixo, e eu não estou vendo, ninguém está vendo. Esse é o momento mais difícil da nossa vida, amado. Quanto mais tempo Deus usar na sua vida para poder fazer você crescer para baixo, maior é o que Ele vai fazer quando fazer você crescer para cima. Agora é preciso se permitir ser trabalhado, porque tem algumas partes de nós, Thales, que já não presta mais. É preciso quebrar, presbítero, lá de mim, lançar fora, porque se não tirar aquilo que não presta de nós, vai contaminar toda a plantação, e aí não haverá colheita nenhuma. Você sabe por que tem muita gente que não está colhendo nada? Muitas das vezes, amados, por causa de um membrozinho pequenininho chamado língua. Pegou aí? Às vezes você não colhe por causa da sua língua, fala demais. Você não colhe porque os seus pés estão pisando aonde não deve pisar. As suas mãos estão tocando aquilo que não é para ser tocado, e por causa de um membrozinho, a sua colheita não chega, contamina toda a plantação, e os frutos não se desenvolvem. Está pegando aí, amados? Esse ano é um ano onde o Espírito Santo vai tocar as nossas raízes. Ele disse: Senhor, deixa ela comigo só mais esse ano, porque 2025 será um ano extraordinário. 2025 vai ser um ano onde eu vou cavucar, e eu vou chegar lá na raiz, eu vou tratar a raiz, para que ela venha voltar a dar frutos de novo. Esse vai ser um ano de um tratamento profundo em nós, amados.